vão dar um ganho absurdo, sabe? E, então, a quantidade de ideias, a qualidade das ideias, quando você está trabalhando nesse ambiente, elas tendem a se multiplicar. E com o treinamento, isso tem um resultado exponencial. Porque a partir do momento que a pessoa tem esse contato, mestre-aprendiz, começa a olhar com uma visão mais abrangente para a cadeia de valor, começa a entender o funcionamento do produto, as ideias surgem de forma mais natural, né? Então, associado a uma formação, né, que também é importante, de ter uma formação formal, né, e a formação da empresa, isso junto faz com que a pessoa possa dar as ideias, também associado a um ambiente de abertura, de transparência, as equipes trabalhando de forma autônoma. Né, porque se a pessoa dá uma ideia e a ideia vai para 5, 6 avaliarem, e isso demora um mês para ele ter um retorno. Quando é um tempo, né, compreensível, um mês, então, às vezes desiste, muito mais né? O cara desiste, ele abandona. Então, assim, isso desmotiva. Desmotiva que os outros também da equipe continuem apontando essas Então, o processo tem que ser muito ágil, sabe? Eu tive uma ideia, eu estou aqui com o meu líder, ele concordou, vamos fazer, a gente já fez e a coisa flui, sabe? E eles têm autonomia para fazer isso. As melhorias, elas surgem com uma naturalidade, sabe, muito melhor. Então, às vezes, não é que a cada 10 dias o cara tem que ficar preocupado, dar uma ideia. Senão a minha produtividade não vai ser bem avaliada. É algo natural, está na cultura dele. É muito natural e não exige, assim, quando você cria essa cultura, não exige um esforço que parece ser fora do normal para isso, sabe? É uma coisa que flui realmente e ele vai observando no dia a dia dele e está vendo na cultura dele coisas que vão melhorando e esse número ele é atingido de forma bem tranquila. Certo. Agora, para que aconteça esse ambiente em que todos participem, em que seja transparente, em que as equipes tenham essa autonomia e essa liberdade também de colocar as suas ideias e de verem as suas ideias implantadas, precisa também que os seus superiores e hierárquicos tenham uma outra cultura, né? Estejam preparados para liderar equipes dessa forma. E onde buscar esses novos conhecimentos? Assim, brevemente, então, Zé Vicente e o Everton colocando essa questão. Então, vamos lá. Eu costumo dizer o seguinte, né? Eu acho a experiência das equipes autogerenciáveis da Volvo fantástica. Né? Modelo mundial. Eu tenho tido muito contato com essa experiência recentemente e acho fantástica, mas eu costumo dizer o seguinte, não é para qualquer um. Tá? Como assim não é para qualquer um? Você fala, então não é, não existe. Eu acho que uma das coisas, um dos grandes desafios nossos, quando a gente fala de produção enxuta, é tentar evitar os erros do paradigma anterior. Né? Qual o principal erro do paradigma anterior? Aquela coisa do One Best Way taylorista. Né? Aquela coisa assim, faça tudo em 5 passos fáceis. Né? Então, assim, como é que se faz isso? Sabe, a maneira é essa aqui, faça assim. Cartilhas, assim é isso que você está falando? Cartilhas, método de cartilhas. Exatamente, que dá certo. Então, assim, é a mesma coisa a gente começar a pensar que a melhor maneira de fazer, de organizar a produção é a equipe autogerenciável. Não. Né? Equipe autogerenciável é a melhor maneira de organizar a produção da Volvo. Certo. Então, assim, porque tudo tem o seu contexto. Né? Então, eu acho que isso é muito importante. E mesmo assim, quer dizer, a Volvo, até chegar pegando a fábrica de motores, né? Até chegar ao modelo atual dela, né? De equipe autogerenciável, ela teve várias idas e vindas aí, né? Vários aprendizados. Então, é importante... O que o Zé Vicente está tentando dizer para nós também é avaliar a cultura de cada organização. Cultura, tecnologia, isso assim, contexto. Certo. Né? Então, assim, a gente está vivendo, sim, uma mudança de paradigma, um novo paradigma produtivo está surgindo. Entretanto, esse paradigma, ele opera em contextos diferentes. Então, a leitura desse contexto é outra competência-chave, né, que o profissional da área tem que ter. Ser capaz de ler o contexto e identificar qual é a melhor forma de organização aqui. Aqui, de repente, será que vale a pena ter supervisor? Não vale? Ser autogerenciável? Não é. E também precisando observar o ramo de atuação de cada uma dessas atuações. Everton, nós já estamos fechando o programa, então, brevemente, por favor. Então, o profissional hoje, principalmente aqui no Paraná, né, o ramo automotivo é forte, sim, mas tem outros segmentos que são tão fortes. E essas técnicas de gestão, esses modelos de gestão, o profissional tem que estar preparado. Por exemplo, no contexto, eu vou ser o gestor de um banco. O banco hoje tem grandes processos. Eu vou ser gestor de uma empresa de construção civil, que é um mercado tão crescente aqui no Paraná.
ele vai ter técnicas de melhoria. Então, foi o que o Zé Vicente falou, entender o contexto e enxergar em que momento cada técnica, prática, e que forma tem que ser conduzida. Certo. Obrigada pela participação de vocês. Infelizmente, Obrigado, o nosso tempo é curto, como agradecemos. vocês perceberam. E eu vou pedir, então, aos nossos convidados que mandem para nós as indicações de leitura que nós iremos postar no grupo que nós temos o programa no Facebook. Lembrando que você também poderá participar do nosso programa enviando comentários, perguntas, sugestões para o nosso endereço, a nossa página, no facebook.com/diálogos acadêmicos. Curta a nossa página e deixe lá a sua sugestão. Nós deixaremos também a sugestão de leitura, a indicação de leitura dos nossos convidados e para o nosso próximo programa o tema é Direito Empresarial. Fique conosco, até lá! Bye.